Você já parou para pensar em por que todo número real positivo possui raiz enésima, qualquer que seja o n natural? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e neste InMath demonstraremos que todo número real positivo possui uma única raiz enésima, qualquer que seja o n natural. Nos utilizaremos dos resultados limite de translação, limite de sequência constante, limite de soma de sequências, limite de produto de sequências, limite de diferença de sequências, limite de produto por constante, limite de potência de sequências, monotonicidade do limite de sequência, do lema do InMath 42 e do teorema do InMath 38. Mais sobre estes assuntos na descrição. No InMath 40, vimos que, para cada n natural, a raiz enésima de um número real não negativo A é definida pelo número B, tal que b elevado a n é igual a A. Nos questionamos sobre o que garante que para todo número natural n e todo real não negativo A, existe um número real B tal que b elevado a n é igual a A. O teorema que demonstraremos agora diz que, dados n natural e A real não negativo arbitrários, a raiz enésima de A está bem definida. Isto é, existe um único B real não negativo tal que b elevado a n é igual a A. É importante enfatizar que, como definimos no InMath 40, a raiz enésima de um número positivo é, por definição, um outro número positivo. Por exemplo, tanto 3 ao quadrado quanto menos 3 ao quadrado são iguais a 9. No entanto, escolhemos apenas o 3 positivo para ser raiz quadrada de 9. Não é correto dizer que 9 possui duas raízes quadradas. 9 possui uma única raiz quadrada, o 3 positivo. Não confunda com o fato de a equação x² igual a 9 possuir duas soluções. É correto afirmar que a equação x² igual a 9 possui duas soluções distintas, mas quando falamos de raiz, escolhemos por convenção apenas a solução positiva da equação. Para todo n natural, escolhemos por convenção apenas a solução positiva da equação x elevado a n igual a A para ser a raiz enésima de A. Por isso, não é correto dizer que 2 possui duas raízes quadradas. Por exemplo, 2 possui uma única raiz quadrada, que é o único número positivo que elevado ao quadrado dá 2. Já a equação x² igual a 2 possui duas soluções, o raiz de 2 e o simétrico do raiz de 2. Voltemos ao teorema. A primeira parte é demonstrar que para cada n natural e cada A real não negativo, existe um B real não negativo tal que b elevado a n é igual a A. A segunda parte é demonstrar que este B é único. Vejamos um esboço da demonstração. A estratégia para demonstrarmos que existe um tal número é construirmos uma sequência, demonstrarmos que a sequência construída é convergente e então demonstrarmos que o limite dela elevado a n é igual a A. A sequência é obtida pelo método de Newton. A demonstração de convergência dela foi feita no lema do InMath 42. E agora basta demonstrarmos que este limite elevado a n é igual a A. Da definição da sequência, fazendo algumas contas, temos que xk-1 elevado a n mais n vezes xk-1 elevado a n-1, que multiplica xk menos xk-1 é igual a A. Como xk tende a b, aplicando o limite na igualdade, temos que b elevado a n mais n vezes b elevado a n-1, que multiplica b menos b é igual a A. Como b menos b é zero e qualquer número multiplicado por zero dá zero, temos que b elevado a n é igual a A. Isto mostra a existência da raiz enésima de A. Para mostrarmos a unicidade, basta nos atentarmos para o fato de funções potências serem injetivas. Se d é diferente de b, então d elevado a n é diferente de b elevado a n. Isto é, d elevado a n é diferente de A. Ou seja, qualquer d diferente de b, quando elevado a n, é diferente de A. Isto mostra que b é o único número que elevado a n resulta em A. Vamos então à demonstração em si. Sejam n natural e A real não negativo arbitrários. Se n é igual a 1, então basta tomarmos b igual a A, que o resultado está obtido.
Se n é diferente de 1, então pelo lema do IMF42, a sequência xk definida por x0 igual a 1 e xk igual a xk menos 1 menos xk menos 1 elevado a n menos a sobre n vezes xk menos 1 elevado a n menos 1 para todo k natural é convergente. Observe que, passando xk menos 1 para o outro lado, subtraindo, passando n vezes xk menos 1 elevado a n menos 1 multiplicando e, por fim, passando xk menos 1 elevado a n para o outro lado somando, temos que xk menos 1 elevado a n mais n vezes xk menos 1 elevado a n menos 1 que multiplica xk menos xk menos 1 é igual a A. Como a sequência xk é convergente, existe B real tal que limite de xk é igual a B. Pelo limite de translação, segue que limite de xk menos 1 também é igual a B. Da relação A igual a xk menos 1 elevado a n mais n vezes xk menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica xk menos xk menos 1, segue que o limite do lado esquerdo da igualdade é igual ao limite do lado direito. Pelo limite de sequência constante, o limite da sequência constante A é igual à própria constante A. Pelo limite de soma de sequências, o lado direito é igual a limite de xk menos 1 elevado a n mais limite de n vezes xk menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica xk menos xk menos 1. Pelo limite de produto de sequências, a segunda parcela é igual a limite de n vezes xk menos 1 elevado a n menos 1 vezes limite de xk menos xk menos 1. Pelo limite de diferença de sequências, o segundo fator é igual a limite de xk menos limite de xk menos 1. Pelo limite de produto por constante, o primeiro fator é igual a n vezes limite de xk menos 1 elevado a n menos 1. Pelo limite de potência de sequência, limite da enésima potência de xk menos 1 é igual à enésima potência do limite de xk menos 1. E limite da n-1ª potência de xk menos 1 é igual a n-1ª potência do limite de xk menos 1. Mais limite de xk menos 1 é igual a b, e limite de xk também é igual a b. Logo, a é igual a b elevado a n mais n vezes b elevado a n menos 1, que multiplica b menos b. Como b menos b é zero e qualquer número real multiplicado por zero dá zero, temos que a é igual a b elevado a n. Desta forma, mostramos que existe um número real, o limite da sequência dada no lema do IMF42, que elevado a n é igual a A. Agora, vejamos que este número é não negativo. Como xk é maior que zero para todo k natural, pela monotonicidade do limite de sequência, segue que limite de xk é maior ou igual a zero. Mas, como esse limite é b, temos que o b é maior ou igual a zero. Assim, mostramos que existe um número real não negativo que elevado a n é igual a A. Isto é, mostramos a existência da raiz enésima de A. Vejamos agora que este b é único. Se existisse d real não negativo diferente de b, tal que d elevado a n também é igual a A, de b elevado a n igual a A e d elevado a n igual a A, seguiria que b elevado a n é igual a d elevado a n. Se b é igual a zero, então d também é igual a zero, pois caso contrário, teríamos d estritamente maior que zero, donde, pelo item A das propriedades das potências de expoentes inteiros vistas no IMF38, d elevado a n também seria estritamente maior que zero. Como b é zero, b elevado a n também é zero, donde teríamos d elevado a n estritamente maior que b elevado a n, o que é uma contradição. Da mesma forma, se d é igual a zero, então b também é igual a zero. Por isso, se d é igual a zero ou b é igual a zero, então b é igual a d. Vejamos o caso em que ambos são diferentes de zero. Assim, de b elevado a n igual a d elevado a n, teríamos b elevado a n sobre d elevado a n igual a 1, donde, pelo item G das propriedades das potências de expoentes inteiros, vistas no IMF38, b sobre d elevado a n é igual a 1. Como d é diferente de b, temos que b sobre d é diferente de 1. Assim, b sobre d ou é menor que 1 ou é maior que 1. No primeiro caso, pelo item H das propriedades das potências de expoentes inteiros, b sobre d elevado a n é menor do que 1. No segundo caso, pelo item I das mesmas propriedades, b sobre d elevado a n é maior do que 1. Em qualquer caso, b sobre d elevado a n é diferente de 1, o que é uma contradição. Desta forma, não existe d real não negativo diferente de b, tal que d elevado a n é igual a A. Assim, mostramos que não existe outro número que elevado a n é igual a A. Isto é, mostramos a unicidade da raiz enésima de A, concluindo assim a demonstração do teorema. Façamos uma pequena revisão. O lema do IMF42 nos deu uma sequência convergente. Da própria definição da sequência, fazendo algumas contas e utilizando algumas propriedades de limite de sequências, concluímos que o limite elevado a n é igual a A.
Utilizando ainda o fato de todos os elementos da sequência serem positivos e a monotonicidade do limite de sequências, concluímos que o limite é não negativo. Portanto, este limite é a raiz enésima de A. Para mostrar a unicidade da raiz, utilizamos propriedades da potenciação de expoentes inteiros para verificar que se D é diferente de B, então B sobre D elevado a n é diferente de 1, o que implica D elevado a n é diferente de A. Portanto, B é a única raiz enésima de A, como queríamos demonstrar. No próximo InMath, demonstraremos propriedades da radiciação.